Sozinho. Oh, oh, oh. Revista Explosão em Samba. Ah, aqui, ó. Vai que eu coloco tá muito longe da mão. Mas é assim. Assim não, mas é só pro som. Galera que tá entrando aí, nossas lives em comemoração aos 4 anos da revista Explosão em Samba. Essa semana já entrevistamos Cleiton Ferreira, presidente da Liesb. Entrevistamos também Evelyn Basto, grande rainha de bateria da Mangueira. Ontem uma live super bacana com o Nilcimar Nogueira. E hoje, daqui a pouquinho, estaremos batendo um papo super bacana com ele, o jornalista Aidano André Mota. Mas quando começar aqui, eu vou pausar ali, vai ficar sem som. É só enquanto não começa aqui. Márcio Ribeiro está aí presente. Gatil de Parma, é isso mesmo? Gatil de Parma. Aguardando aí ao som da Beija-Flor de Nilópolis, nosso grande amigo jornalista Aidano André Mota, que já está presente aqui na nossa live. Vou convidá-lo aqui neste momento. Convite aqui para ele. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Opa, muito boa noite, meu grande amigo Aidano André Mota. Muito obrigado aí por ter aceito o convite meu e da revista Explosão em Samba, por estar nessa noite de sábado, né? Podendo bater um papo aí, falando sobre carnaval. Eu fico muito honrado por você ter aceito esse convite e muito feliz também. Meu muito boa noite, Aidano. Boa noite, Júlio. Boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gente, pessoal da revista Explosão em Samba. Um brinde aqui, ó. Já. Tô com a minha canequinha aqui também. Olha ela aí. Com a caneca do João, que ninguém sabe o que tem dentro. Tá certo. Prazer estar aqui, uma honra. Essa semana, mais precisamente amanhã, dia 5 de julho, nós vamos estar completando 4 anos da revista Explosão em Samba. Desde que tivemos a ideia de criar a revista, né? Uma coisa muito minha, do Thiago e do Ney Júnior. Ney Júnior você conhece. A ideia era, principalmente, tá dando voz, né, para aquela galera ali da Intendente Magalhães, que muitas vezes fica falando, mas sem ninguém para ouvir. Até porque os grandes holofotes do carnaval estão na Marquês de Sapucaí.
E na Sim. Intendente Magalhães são 51 agremiações que desfilam por ali. É um desfile de gente que realmente é apaixonada pelo carnaval, que ama o que faz, que ama o carnaval. Você presencialmente já esteve lá, já fez uma matéria lá dentro do barracão, onde a gente chama de Carandiru, né? Onde a gente apelidou ali de Carandiru. E eu acho que é muito importante para que o carnaval da Sapucaí se mantenha no que é hoje, né, o maior expoente da nossa da Intendente de Magalhães. Então, tenho muito orgulho e prazer de poder dizer que tenho tentado colaborar com o carnaval da cidade do Rio de Janeiro, promovendo o troféu Explosão em Samba para aqueles que se destacam todos os anos como os melhores do carnaval, para incentivá-los, né, a estar todos os anos participando, cada vez com mais empenho, com mais vontade, né, e entendendo que, por mais que muita gente queira fazer com que o carnaval da nossa cidade não seja o que ele realmente é um expoente da nossa cultura, que impulsiona muitos empregos, enfim, faz parte da nossa cultura, a gente tenta mostrar, por outro lado, que ele realmente é tudo isso. E eu queria começar esse bate-papo com você, Aidan, perguntando, a gente, quando é criança, eu, pelo menos quando eu tinha meus 11, 12 anos, que alguém perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia que eu queria ser jogador de futebol. E o Aidan André Mota, ele divaga muito bem nesses dois caminhos, tanto do futebol quanto do samba. Aidan André Mota, ainda muito jovem, 11, 12 anos, quando perguntavam o que ele queria ser, estava mais para o lado do sambista ou mais para o lado do jogador de futebol? Júlio, eu, na verdade, você está me ouvindo bem, não? Está me ouvindo bem? Eu não sei se tem tido esse problema. Não estou te ouvindo. Está conseguindo ouvir aí, Márcio? Está ouvindo ou não? Ali está ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, o Aidan, tem uma táticazinha para isso resolver. Eu vou te derrubar rapidamente e te puxar de volta para voltar a te ouvir. Um segundo. Tá bom. Isso aí costuma acontecer. E aí a gente chama novamente. É muito rápido, não demora nem 30 segundos. E a pessoa volta. É rapidinho aqui, ó. Já chamei de volta. Já vai entrar, tipo passe de mágica. E agora? Já está aí de volta. E agora, melhorou? Agora sim. Então, eu, na verdade, só sou jornalista porque eu não tinha talento, não tenho talento nem capacidade para ser jogador profissional. Nem a habilidade necessária para ser jogador de futebol, né? Jogo pelado até hoje. A gente está com a pelada tragicamente parada por causa da quarentena, mas jogo pelado até hoje, mas sou um lateral esforçado apenas. E não tenho também, além de não ter a habilidade para ser jogador de futebol, não tenho a determinação dos grandes jogadores de futebol de fazer exercício, de se manter em forma. Eu não sou assim. Então, assim, eu não tinha realmente aptidão para ser jogador de futebol, que era o meu sonho. Eu queria ser jogador de futebol. Meu sonho era ser centroavante. Mas, enfim... inclusive no meu tamanho, 1,73 m, eu teria que ter uma habilidade incrível, né, para ser centroavante, porque é uma posição de jogadores mais altos, enfim. Tipo o Reinaldo do Atlético Mineiro, né? Com exceções gloriosas, como o Reinaldo, Romário, enfim. O samba é uma história decepcionante para a maior parte das pessoas, porque o meu envolvimento com o samba não tem nada a ver com a minha origem. Num lugar, né, e é muito sem graça, muito aborrecido, e que não gosta de nenhuma festa alegre, que é a classe média de Niterói. A classe média de Niterói, no carnaval, ela viaja para a região dos lagos ou para a região serrana. Então, assim, é um povo que detesta carnaval. Eu passei toda a minha adolescência viajando para Friburgo ou para Arraial do Cabo para passar carnaval.
E assim, passar carnaval não era brincar carnaval. No máximo que eu ia era aos bailes do Country Club de Nova Friburgo, assim, mas uma coisa totalmente, enfim, nada a ver em relação ao carnaval, ao melhor carnaval que nós temos. O meu envolvimento com o carnaval começa com o jornalismo. No meu segundo ano de carreira, em 1988, o Jornal do Brasil me incluiu na equipe que ia cobrir o desfile da Sapucaí, o ano de Kizomba, né? E a partir dali eu não só... Assistindo, obviamente. Foi o primeiro Sim. ano que eu fui na Sapucaí para assistir. Isso. E aí eu acabei me envolvendo com o carnaval, primeiro jornalisticamente, né? Porque é um monte de história por ser contada, né? Basta pensar quantos jornalistas foram lá no Carandiru conhecer aquele espaço heróico de construção de carnaval, como eu fui lá, que você me levou numa tarde inesquecível. E por causa desse envolvimento profissional, acabou surgindo um envolvimento também afetivo, né? E hoje eu tenho um envolvimento grande com a festa, com os sambistas, enfim. Se transformou numa causa para mim, né? Para mim hoje o carnaval é uma causa, defender o carnaval, ajudar aí o carnaval a sobreviver, na verdade, que nós estamos nesse estágio, né? Estamos no último estágio, no estágio da sobrevivência. Em relação à Intendente, eu demorei muito a conhecer o carnaval da Intendente. Na verdade, eu comecei a cobrir carnaval em 88. Eu só fui a Intendente em 2007. Eu fui ao desfile da Intendente na terça-feira de carnaval fazer uma matéria pro Globo sobre aquele desfile que era o desfile da última divisão, na época era Acesso Air, que chamava. E só fazendo um parênteses, isso se perdurou até 2000, se eu não me engano, 2016. A terça-feira de carnaval era era o acesso da última divisão. E aí, quando migra as escolas de samba para a Lierge, eu estava numa reunião lá na época com o presidente Del Pessoa, e eu sugeri a ele que para terça-feira fosse o desfile do Grupo B, que era grupo especial, né, da Intendente Magalhães. Agora está chamando assim, né? Que a imprensa poderia estar lá cobrindo, as pessoas que não estavam mais ligadas ao Carnaval da Sapucaí poderiam estar lá, e aí que mudou em 2016, 2017, se eu não me engano. Mas só para poder fazer esse parênteses aí. E assim, eu conheci lá, quer dizer, foi engraçado até porque eu nunca tinha ido, e muitos colegas me cobravam isso, dizendo, você só se preocupa com o carnaval milionário, o carnaval que passa na Globo, tem um outro carnaval que você nem conhece. As pessoas me falavam isso. E aí eu resolvi ir lá conhecer uma terça-feira. Por que eu nunca tinha ido? É muito sofrido, né? Você vira 4 noites seguidas na Sapucaí, né? As 2 da Série A e as 2 do especial. Então no último dia você está exaurido. E você não vira, a gente que trabalha, você não vira 4 noites enchendo a cara, enfim, indo embora a hora que quiser, não. Você chega na primeira escola, vai embora na última, fica o tempo todo atento, tendo que fazer 1000 coisas. Eu comento para a CBN e escrevo para o Globo sobre o carnaval. Então, para mim, o desfile não para, entendeu? Então, assim, é muito cansativo. Nenhuma reclamação. Faço amarradão, mas é cansativo. Então, aí, em 2007, eu me preparei e fui. Cheguei na segunda escola. E eu lembro de uma coisa muito engraçada. Eu fui com a credencial da Sapucaí, que eu falei, vai que precisa de credencial para entrar, né? Mas não tem nem entrar, né? Você chega, simplesmente. Você chega, você pode sentar na calçada e ficar vendo, né? E aí... Isso. E aí é muito legal que assim, ali é só amor. No desfile da Sapucaí, você tem outros interesses. Política, aparecer, aquele palco iluminado e tal. Na Intendente, só tem amor. Só tem gente apaixonada. Porque não tem nenhuma razão para você fazer aquilo se não for por amor. Quanto no público, assistindo. Todo mundo, sem dúvida. Então, assim, eu lembro que eu entrevistei a rainha de bateria de uma escola, eu não vou lembrar o nome, talvez Mocidade Unida de Jacarepaguá. Eu tenho a matéria ainda, posso pesquisar. Ela dizendo que ela estava mais feliz que muita rainha de bateria da Sapucaí, que está ali por obrigação, que nem gosta daquilo, está ali para aparecer por causa de uma carreira, de aparecer na mídia, etc. Então, assim,
Foi uma experiência maravilhosa, uma das minhas melhores experiências no carnaval. Eu nunca consegui repetir por conta de trabalho, assim, nunca consegui ir de novo, pretendo fazer isso. E a partir daí eu resolvi mergulhar um pouco nesse universo meio oculto, meio secreto do Carnaval Carioca, que são as escolas da Intendente. E aí contigo, né? A gente foi lá no Carandiru, aquela coisa incrível de você ver com o esforço, né, que as pessoas fazem. Eu lembro até que o Ney Júnior, eu não lembro quem foi o outro carnavalesco que me contou, foram dois, que tinha uma estátua de um índio, tinha a escultura de um índio, que estava sendo chamado de Graciane Barbosa, porque ele já estava na quarta escola. Quarta escola, uma escola vai emprestando para outra, né? Vai cedendo para outra. E ele era o índio Graciane. Se eu não me engano, foi o Gabriel Haddad, que hoje está na Grande Rio, falou contigo. Que eu conheci o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad lá no Carandiru. Eles lembram Fazendo Sossego. Isso, hoje eles são, né, um dos maiores talentos aí, são dois dos maiores talentos do nosso carnaval. Fizeram para mim o melhor desfile de 2020, mas a Grande Rio acabou merecidamente derrotada no desempate pela Viradouro, porque ela cometeu erros ali no desfile, mas nada a ver com o trabalho deles. Então, assim, é um carnaval que merece muito mais atenção. E eu, em homenagem a esse carnaval, você vê como essa experiência foi marcante, eu organizo uma coleção de livros chamada Cadernos de Samba. Que essa coleção ela durou 4 anos. Durou 3 anos, na verdade. O quarto ano a gente não conseguiu fazer. E aí, todos os anos foram lançados 3 livros. Um sobre uma escola tradicional, Portela, Salgueiro e Império Serrano. A Mangueira ficou para o 4º ano, que a gente não teve patrocínio para fazer ainda. Vamos tentar fazer um dia. Uma escola emergente, que eu chamei de emergente, né? No primeiro ano foi a Beija-Flor, no segundo ano foi a Mocidade, e no terceiro ano foi a Vila Isabel. No 4º ano a gente vai fazer a Imperatriz, né? E um livro temático. No primeiro ano, um livro temático é um livro sobre um assunto de carnaval, mas que não é centrado numa única escola. Então, por exemplo, no segundo ano foi o meu livro de porta-bandeira, 11 mulheres incríveis do Carnaval Carioca, que eu faço o perfil de 11 porta-bandeiras aí, de todas as fases do desfile. Mas no primeiro ano, o livro temático foi um livro chamado Marcadas para Viver, que conta a história de 5 escolas pequenas. É um livro escrito pelo João Pimentel. Eu fiz questão de homenagear essas escolas que desfilam, que lutam pela sobrevivência o tempo todo, que estão sempre com a perspectiva de acabar de rolar a bandeira a qualquer momento. E aí a gente contou a história de Unidos do Jacarezinho, Em Cima da Hora, Vizinha Faladeira, Tupi de Brás de Pina, Unidos de Lucas. Essas 5. Foram essas 5 escolas que a gente... Isso tem acontecido até por conta de muitas lives. Frequentemente, às vezes, quem chama para a live, no caso que eu chamei, fico sem ouvir a pessoa que convida. E aí a gente tem que fazer sempre. Normalmente acontece 1, 2 vezes no máximo. Eu espero que seja a última vez. Eu não estou te ouvindo. Eu vou novamente te derrubar e te chamar novamente para te ouvir. É rapidinho. Tá ok? ótimo. Beleza. São os percalços, né? Desse mundo novo aí de lives, mas é rapidinho, é vapt-vupt, como diria o grande Chico Anísio, professor Raimundo. Mas a gente volta aqui. Vamos lá? Tô aqui. Voltando. Eu consegui te ouvir até o momento que você dizia do livro que você fez falando sobre as 11 porta-bandeiras de momentos diferentes. E aí eu contei que esses livros das escolas pequenas, chamadas Marcadas para Viver, foi um livro coordenado por mim, mas editado por mim, né? E pela Valéria Lamego, que é a editora, que é a dona do projeto Cadernos de Samba, que é da editora Verso Brasil. Esses livros, aliás, Júlio, é bom dizer, estão todos à venda. Agora na quarentena que tá bom de ler livro, estão todos à venda. Manda o endereço aí, quem quiser comprar, como que faz? Tanto no site da Verso Brasil,
Verso Brasil Editora, como na Livraria da Travessa. É só acessar o site da Livraria da Travessa, www.travessa.com.br, que lá tem para vender a coleção completa com 9 livros. Vale, modéstia à parte, vale muito a pena. Tem coisas muito interessantes. Então, assim, para mim, eu tive uma conversa semana passada, tá fazendo uma semana hoje, sábado passado, com um dos formuladores do programa de governo de um dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Ele me ligou para falar de carnaval, né? Para eu passar para ele o que eu acho de carnaval. E eu defendi com muita veemência o desfile da Intendente, que é um desfile que a prefeitura precisa investir nele. Ele tem que ser bancado pela prefeitura, não tem conversa, não tem essa história de buscar patrocínio, não sei o que, não. A prefeitura tem que ter obrigação de bancar o desfile. 51 escolas desfilando ali. O público vai para ali, assiste, né? Gosta de assistir. Você tira um público que poderia estar fazendo uma aglomeração muito grande no centro da cidade e transforma esse público para um ambiente diferente, que é a Intendente Magalhães. Sim. Então, como você está dizendo, é importantíssimo que os órgãos públicos, que a prefeitura incentive, né, esse carnaval ali, não ignore, né? A prefeitura tem que bancar. Eu até falei para essa pessoa que me ligou, eu falei, olha, não tem meias palavras, porque os políticos, eles adoram, né? Vamos dar uma ajuda por um primeiro momento e tal. Não. Tem que bancar o desfile da Intendente. Porque aquilo não só pelo desfile, mas pela vida comunitária que as escolas proporcionam para as pessoas daquelas regiões, entendeu? Assim, então é muito importante que essas escolas sejam incentivadas a ter cada vez mais atividades, porque onde tem escola de samba, muita coisa ruim se afasta, entendeu? Então, assim, por isso é muito importante que essas escolas tenham aí o sustento da prefeitura. Eu defendi isso, fiz questão, falei para ele, anota aí as escolas da Intendente, falei, te levo para conversar com gente que conhece esse universo melhor do que eu, te levo para conhecer lá as condições precárias em que esse carnaval é construído. Então, assim, tudo isso tem que melhorar, tem que mudar. Defendi que você tenha eu acho até que aquele barracão coletivo, diante das regras do jogo, ele pode ser viável, mas em condições melhores. Eu fiquei muito assustado com as condições de segurança do lado do Carandiru, como o nome mesmo diz, né? Então, assim, você tem um espaço na Zona Norte, na Zona Oeste, de preferência perto da Intendente, talvez até na própria Intendente, né? Você acha um terreno aí da prefeitura, para fazer um grande barracão para todas as escolas da Intendente. Eu sou muito a favor disso. O Rio, para se tornar uma cidade melhor, Júlio, precisa de mais carnaval, não de menos. Entendeu? Ele precisa de mais carnaval. O carnaval traz... Pode falar. O carnaval é a nossa melhor cara. É uma cara muito melhor do que o futebol, por exemplo. Talvez a única hoje, né? Talvez a única. Verdade. Talvez a única imagem boa que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, ainda esporte, seja o carnaval. Por um tempo foi carnaval e futebol. Hoje, infelizmente, o futebol ficou um pouco para trás. Sim. Hoje, talvez, a grande imagem positiva que o Rio de Janeiro e o Brasil têm para exportar seja o carnaval. E não pode, por conta de um gestor que esteja passando por seu mandato, querer fazer com que o maior expoente cultural da nossa cidade, do nosso país, seja marginalizado, né? Sem dúvida. Infelizmente, porque, na verdade, aí, Júlio, é o seguinte, tem uma elite, né? Essa elite que vai encher os bares do Leblon sem máscara no meio da pandemia, essa mesma elite queria uma cidade sem carnaval, entendeu? Porque o carnaval, especialmente o carnaval de rua, atrapalha o trânsito, o carnaval de rua, as pessoas fazem xixi na rua, um mito de ordem que essa mesma elite é a primeira a infringir. Então, assim, o Rio de Janeiro, historicamente, o carnaval sempre foi um espaço de disputa, um espaço de batalha, né? Do povo pobre, preto, das favelas, dos subúrbios, das periferias, contra a elite. Então, assim, a gente tem que batalhar por eles e convencer os governantes de que, graças a esse povo, o povo preto, pobre, favelado, suburbano, periférico, graças a esse povo,
a gente tem essa cara maravilhosa do Rio de Janeiro. Imagina o Rio sem carnaval. Que cidadezinha infame que seria. Ontem eu conversei com a Nilcimar Nogueira e ela nos deu uma aula aqui, né, durante a live. Minha amiga, querida. Não só de cultura, como de sociedade, né? E ela estava falando justamente isso, querem tirar tudo que é do povo pobre, do povo preto, que já tiraram muita coisa, agora estão querendo tirar a última coisa que restou, que é o carnaval, né? Exatamente. Mas assim, isso não vai acontecer, acho até que ano que vem, por conta da pandemia, provavelmente a gente vai ter que adiar o carnaval, acho que eu não acredito que nem que surja uma vacina capaz de imunizar todo mundo, nem que mesmo que surja, ela não seja aplicada na população a tempo de imunizar todo mundo. Acho muito difícil, acho quase impossível. Então, então, a cidade vai ter que conviver com a ideia de que o carnaval tem que ser adiado. Mas, enfim, não é problema nenhum isso. Porque o carnaval, o samba, a festa, ela está inserida na nossa alma, né? Na alma da cidade. Então, assim, então não tem... não existe caminho para o Rio sem o carnaval, a verdade é essa. Queria mandar um abraço aí para a galera que está aí nos prestigiando. O Berlac Júnior, que está sempre aí nas nossas lives. Um abraço, o Berlac, que também entende muito de carnaval e de futebol. Está aí presente, nos deu uma boa noite, enfim. Luiz Alberto, que é diretor de harmonia, foi diretor de harmonia meu lá no Arame de Ricardo, está aqui dizendo que na Intendente Magalhães se aprende a fazer o verdadeiro carnaval. Sim. Ali realmente se aprende a fazer por bem ou por mal, na marra. Ali não tem jeito. Ali não tem jeito. Amendoim do Samba, o diretor-presidente lá da revista Feras do Carnaval. Um abraço aí para o Amendoim também. A galera do Samba presente. Isso. Carlos Henrique também está aqui. Enfim, eu queria que você me dissesse, você que, mesmo tendo se envolvido, né, diretamente com o Carnaval, em 1988, quando nós presenciamos, eu lá curtindo pela primeira vez o Carnaval diretamente da Sapucaí, e você curtindo, trabalhando, né? Seu primeiro trabalho ali, direto ali em 1988, sim, fazendo a cobertura pelo Jornal do Brasil, onde a Vila Isabel, ela surpreendeu a todos. Eu me lembro, eu como beija-flor doente, que sempre fui, desde somos dois. Somos dois. Por isso que eu coloquei o sambinha da Beija-Flor antes de você entrar. Eu ouvi. Eu me lembro, em 1988, eu estava lá na arquibancada e eu morria de medo, porque eu não sei se tu vai lembrar. Passava o Márcio, qual é o nome daquele? Dirigível. Passava um dirigível naquele ano para fazer as filmagens em cima da arquibancada e tal. Eu morria de medo daquele negócio que fazia um barulho danado, saía um fogo, daquilo cair em cima da gente. Então eu ficava ali meio assustado, eu tinha 13, 14 anos, mas eu me encantei quando eu vi a Beija-Flor entrar com a comissão de frente, com pernas de pau, que era do ano de Dungataracinherê, ererê. Então, até aquele ano, as comissões de frente eram aquela velha guarda com uma bengala na mão e tal, uma coisa bem tradicional, e a Beija-Flor inovava com uma comissão de frente de pernas de pau. Sim. E aí, quando ela passa, eu falei, a minha Beija-Flor, desculpa a palavra, a minha Beija-Flor é foda, vai ganhar esse carnaval, vai arrebentar e tal. Só que aí, de repente, surge uma Vila Isabel toda de palha, com um samba, que até quem não era Vila Isabel cantava, se empolgava, e ali eu descobri, muitos anos depois, que ali era meio que o carnaval se tornou um antes e depois daquele desfile da Vila Isabel. E eu queria saber de você o seguinte, qual a principal diferença daquele carnaval do final dos anos 80 para o carnaval de hoje, de 2020? É um carnaval que, primeiro, tá vendo aqui atrás de mim, na porta pendurada ali? Uhum. Ali são todas as minhas credenciais do carnaval. Tem 33 credenciais ali. Você já postou uma foto? Sim. Se eu não me engano, 2 anos atrás, e me inspirou
a fazer o mesmo pela Revista Explosão em Samba. Então, eu já tenho 4 credenciais e espero um dia, sem querer ser arrogante, mas chegar aos pés de ter o número de credenciais que tem o Aizan no André Mota. Ali tem 33 ali atrás, tá vendo? Enfim, Júlio, o que mudou de lá para cá foi que a festa ali, ela já estava num crescimento, né? E ela continuou crescendo, né? Ela estava naquele momento, a Sapucaí, a passarela do samba, era uma novidade ainda, né? Você tinha 4, era o quinto desfile, era o quinto desfile, né? 84, 85, 86, 87, 88, era o quinto desfile na passarela do samba, as escolas se adaptando, né? A Vila Isabel fez um desfile muito revolucionário. Assim, é interessante que naquela época a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, das a escolas. Gente via o desfile quando ele entrava na avenida, né? Sim, a gente não tinha nada de antes daqui, né? Estou ouvindo. Até anos depois, em 93, com o Explode Coração do Salgueiro, ninguém sabia que aquele samba ia ser aquela apoteose que foi que levou o Salgueiro ao título, né? Então, assim, a informação do carnaval era muito pouco difundida. Assim, no pré-carnaval, você tinha muito pouca gente que cobria. Eu lembro da Lena Frias, do Zé Carlos Rego, do Darcy Moreira, da Solange Duarte, que é um pouco, enfim, tem quase a minha idade, mas é um pouquinho mais velha e começou a cobrir um pouco antes. E poucos outros. Assim, a cobertura é muito mais posterior, né? Então, assim, ganharam uma escola, vai todo mundo lá cobrir quando o Joãozinho 30 apareceu, né? Quando o Fernando Pinto, enfim, aí era uma coisa posterior. Em 88 aconteceu meio... eu não sei até hoje, eu acho até que um dos muitos trabalhos que eu gostaria de fazer no carnaval, eu queria ser rico para não fazer mais nada a não ser apurar histórias do carnaval, né? Mas tem que ser rico porque isso não se sustenta. E eu queria realmente conhecer os bastidores daquele desfile da Vila do Kizomba para saber se eles esperavam aquela repercussão. Porque naquele ano a escola mais forte era a Mangueira. A Mangueira tinha um samba lindo, né? 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, que tem o Álvaro Luiz Caetano, meu amigo Alvinho, como um dos compositores, inclusive, o Jurandir também, se eu não me engano. Ela tinha de um campeonato de 80. Sim, vinha de um campeonato, era então campeã. E aí, assim, a escola veio muito bem, a escola desfilou muito bem, inclusive, a Mangueira. Eu lembro bem do desfile da Mangueira. Só que a Vila Isabel foi uma outra coisa. Não dá nem para chamar aquilo, não dá nem para incluir na categoria de desfile. É uma coisa meio mágica, que é, para mim, o grande encantamento da Sapucaí. Acontecem umas coisas da Sapucaí que são mágicas, que você não entende, que só acontece ali na hora. E talvez o maior exemplo da história seja Kizomba, que é um desfile que nem se repetiu. É um desfile que só passou uma vez na Sapucaí. O que aconteceu? Porque com a chuva, né? Na quarta-feira de cinzas, começou uma chuvarada no Rio, né, que durou 3 dias, causou várias mortes, se não me engano, 50 e poucos mortos. Foi a única vez na história da Sapucaí que não teve desfile. Foi cancelado. Eu lembro até que... E aí, assim, esse desfile, o Júnior Lins está aqui comentando, aqui, tô vendo aqui, ó. Ele está aqui dizendo que a Vila Isabel não esperava aquela repercussão, que a Rússia, então presidente, né, ela estava preocupada em não cair. É um relato do Júnior, eu não tenho esse relato, é um relato dele, não tenho razão para duvidar, obviamente, claro, mas eu realmente não tenho esse relato. Eu sei que o que passou na avenida foi uma coisa esteticamente muito diferente do que aconteceu antes a gente tá vendo, né? Ou depois do carnaval. Nunca teve nada parecido com aquilo. E, além disso, então assim, né, tinha essa questão que era muito diferente de qualquer coisa que passou antes ou depois na história do carnaval. Um samba antológico, né? Samba que é um dos mais cantados até hoje, um dos melhores sambas da história do carnaval em todos os tempos. E um desfile, veja só, e isso eu estou pensando agora,
é um desfile com uma atitude que as escolas estão tendo agora. Que, por exemplo, Viradouro e Grande Rio tiveram em 2020, que é um desfile, o desfile da Vila Isabel, o de Kizomba, é um desfile político. É um desfile que toma uma posição política, entendeu? Assim, em defesa do povo negro. Então, assim, o carnaval passou depois daquele momento, passou anos na alienação, né? Falando de cidades, estados, países, uma coisa chata. Para agora tá voltando. E repara que todas as escolas que anunciam enredo agora, para 2021 ou quando for o carnaval, são enredos com um engajamento muito forte. Você vê o enredo da nossa Beija-Flor, por exemplo, empretecer o pensamento, quer dizer, fazer um enredo sobre a intelectualidade negra, o enredo da Grande Rio, que é sobre Exu, o enredo da Portela, que é sobre os baobás. Então, assim, anunciado ontem, né? Então, assim, esse engajamento, que era uma coisa todo mundo dizia que o carnaval era uma coisa alienada, né? Esse engajamento, a Vila Isabel é uma precursora desse engajamento, entendeu? Então, assim, aquele desfile é muito marcante. Eu, na verdade, tenho que admitir aqui que eu não tive a dimensão da importância daquele desfile naquela vez ali vendo. Eu tinha 22 anos, 23 anos, estava cobrindo pela primeira vez, meio fascinado pela festa, né? Pela festa, até por ver as celebridades, conhecer os camarotes. Eu estava descobrindo isso, eu estava descobrindo aquele universo. Então eu não tive a noção exata naquele momento do que eu estava testemunhando. Eu até tive essa noção exata, a noção precisa do tamanho da coisa que eu estava vendo, no ano seguinte, que é o 89, né? Que é o ano de Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia, o maior desfile da história do carnaval, em todos os tempos, que não ganhou o carnaval, mas isso não tem a menor importância. Eu até acho que não ter ganho o carnaval ajuda a aumentar a fama desse desfile, né? É a obra maior de Joãozinho 30. E ali eu tive a dimensão de que eu estava vendo uma obra de arte absolutamente única. Enfim, eu consegui entender um pouco melhor a dimensão do que eu estava vendo. Em Kizomba, eu fiquei maravilhado, óbvio. Fiquei maravilhado com o que eu estava vendo. Era lindo e diferente. Era marrom. Eu lembro, parecia que era palha, né? E aí dava uma cor marrom. Muito impressionante, assim. Eu lembro do Martinho da Vila no desfile, lembro dele, da figura dele no desfile. E assim, lembro do samba lindo, cantado. Vale a pena, inclusive, eu estou falando demais, me perdoa, Júlio, eu já vou deixar você... Não, a gente está aqui para te ouvir. Eu recomendo às pessoas que procurem no YouTube ver esse desfile para ver o andamento do samba. Era muito melhor do que hoje, que era um andamento muito mais cadenciado. Mas desculpa, vai, pergunta. Não, nem pergunta. É engraçado, eu estou aqui pensando, você falando, eu estou aqui pensando. Eu tinha 14 anos em 88. Eu sou de 73, ia fazer 15 em dezembro. E aí você está falando uma coisa que é muito interessante. No momento que eu vejo... Eu fui para o desfile com 14 anos de idade, eu só queria ver a Beija-Flor. Eu queria ver as outras, mas a minha grande paixão era poder ver a Beija-Flor pela primeira vez ali, de frente e tal, pessoalmente, ao vivo. Era o meu grande sonho. E aí, quando eu vejo a Beija-Flor, eu fico encantado. Quando eu vi, como eu já te falei, a comissão de frente com as pernas de pau e tal, e era numa época em que a Beija-Flor era uma das poucas escolas que tinha essa imposição de luxo, Sim, de beleza e tal. Mas que era a coisa do Joãozinho 30, né? Que era a pegada do João, né? Fazer carro gigante. Isso. E que era muito criticado por conta disso e tal, enfim. Só que quando entra a Vila Isabel, totalmente oposto do que era o propósito da Beija-Flor, de luxo, de beleza, era uma escola que vinha toda de palha e tal. Eu não consigo te explicar o porquê, mas no auge dos meus 14 anos, sem entender nada de carnaval, simplesmente apaixonado pela Beija-Flor,
é aquela coisa de adolescente, de criança, né? Eu fiquei triste vendo a Vila Isabel, e eu percebia ali Sentiu que perdeu, que a né? escola não ia ganhar. Eu olhei para aquela Vila Isabel e falei, caramba, isso que eles estão fazendo é algo que é diferente de tudo. Eu conseguia ter essa percepção aos 14 anos, que talvez eu não tenha hoje aos 46. Talvez eu esteja mais impregnado de preconceitos do que vai vir. Sim. Hoje a informação é muito grande, né? A gente sabe muita coisa, né? Antes. Então, aos 14 anos, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que chato, vai ganhar na minha escola, vai ganhar na Beija-Flor. E aí, com o tempo e tal, eu falei, eu tenho orgulho de dizer que eu participei estando ali pertinho de um dos maiores desfiles que eu já vi. E aí, no ano seguinte, eu concordo plenamente com você, mas eu já vi pela televisão, foi o maior desfile, na minha opinião, da história dos desfiles de escola de samba, que foi aquele desfile da Beija-Flor. E uma das coisas que, para mim, é mais emocionante é ver os comentários do Pamplona na Rede Manchete falando sobre o desfile. É como você vê um jogo de futebol muito bem narrado por um bom narrador, né? Faz toda a diferença. Era uma figura incrível. E você chegou a pegar, assim, você tem essa mesma ideia que eu tenho? O desfile, obviamente, é indiscutível, foi um dos maiores desfiles para mim e para você também, o maior desfile o maior desfile de todos os tempos para mim. Que é uma outra coisa, é um patamar diferente. E tem uma coisa interessante naquele desfile, o melhor desfile não é o desfile oficial, é o desfile das campeãs. Isso, que é o oficial. Ele já foi uma apoteose, né? Ele foi o melhor desfile do ano, sem dúvida nenhuma. Quem passou depois, aliás, é uma curiosidade. A Beija-Flor foi a penúltima escola da segunda-feira, né? Em 89. 89. Quem passou depois foi o Império Serrano, com um bom desfile sobre Jorge Amado. Mas ninguém viu. Porque as pessoas simplesmente foram atrás da Beija-Flor. A Beija-Flor foi uma apoteose. E os que ficaram estavam extasiados, né? Sim. No desfile das campeãs, foi ainda mais. Porque o que aconteceu no desfile das campeãs? Mas antes de eu contar o desfile das campeãs, quero contar uma curiosidade do desfile oficial. Como eu disse, depois da Beija-Flor passou o Império Serrano. A porta-bandeira do Império Serrano era a Selminha Sorriso. E aí ela... da bandeira, né? Foi a estreia dela. Teve muita dificuldade porque tinha muito lixo na pista deixado pela Beija-Flor. Tá vendo aqui que entrou aqui agora a minha amiga Nilce Fran, uma das maiores passistas da história do carnaval em todos os tempos, professora de samba, minha amiga querida, portelense. A Portela hoje fez uma live linda durante a tarde. Nilce é uma amiga querida. A Nilce Fran, o Aidano, no período que eu fui vice-presidente do Arame de Ricardo, eu tive o orgulho de poder tê-la como a presidente da ala de passistas do Arame de Ricardo. Foi uma ponte feita lá pelo Emanuel, que nos trouxe a Nilce, e foi um dos legados que eu tenho no Arame de Ricardo, foi ter... Você é uma professora incrível de carnaval. A Nilce lá conosco, né? É uma autoridade, é uma professora incrível, e vou até fazer uma provocação com ela. Até as inimigas reconhecem o talento da Nilce Fran. Até as inimigas. As inimigas dizem assim, ela não é fácil, mas ela dança demais. Posso garantir. Beijo, Nilce. Mas, enfim, falando de 89, a Selminha, né, passou pelo Império Serrano depois da apoteose da Beija-Flor. E no desfile das campeãs, ninguém ficou para ver a Imperatriz campeã do Carnaval, que era um desfile muito correto, um desfile certinho, né? Mas um desfile que não tinha comparação com a apoteose que foi a Beija-Flor. E aconteceu porque no desfile oficial o Cristo desfilou tapado, né? Na imagem mais famosa da história do Carnaval em todos os tempos, que é o Cristo tapado com a frase "Mesmo proibido olhar por nós". E no desfile das campeãs,
os componentes da escola arrancaram o plástico do Cristo, né? Ele foi sendo rasgado pela avenida, terminou ainda mais maltrapilho o desfile, porque ele terminou todo rasgado, né? E aí, assim... E nesse momento, o Pamplona diz: eu quero Sim. ver a polícia entrar agora e prender o povo Isso, que exatamente. tá ali. Ali foi emocionante, arrepia até hoje. E aí, assim, foi ali também uma prova da importância da democracia, né? Assim, o povo gosta de liberdade, o povo gosta de se manifestar. Então é muito importante, né, que você tenha, se preserve. A gente hoje está tendo a nossa democracia tão fragilizada, tão atacada, né? E a gente tem que preservar isso e lutar contra qualquer tipo de cerceamento da liberdade de manifestação, da liberdade da arte, né? Que estava sendo feito ali. Eu assisti aos 2 desfiles da Beija-Flor da pista da Sapucaí, eu estava cobrindo de dentro da pista, e lembro como se fosse hoje também, do Joãozinho 30 vindo no fim do desfile, vestido de Garela com Lourbe, com um carro-pipa, e ele com uma mangueira, molhando o povo. Eu terminei o desfile encharcado, completamente ensopado, mas muito feliz, e foi ali que eu decidi ser Beija-Flor. Foi a partir desse desfile que eu decidi torcer pela Beija-Flor. Eu já era Beija-Flor, até pela proximidade, eu sou nascido e criado em Ricardo de Albuquerque, e a Beija-Flor, Nilópolis, era o que tinha de mais próximo ali. Mas ali eu não passei a ser Beija-Flor ali, eu já era Beija-Flor, ali eu carimbei, né? Coloquei o carimbo de Beija-Flor, apaixonado, doente, enfim. E que quando eu me torno uma pessoa mais dentro do samba, em determinado momento, Aidro, eu me senti meio afastado, né, da Beija-Flor, que é aquela coisa do encanto, né? Que eu vejo a Selminha Sorriso pela televisão, eu vejo o Neguinho da Beija-Flor pela televisão, o seu Anísio. E aí quando tu começa a ter contato com o povo, tá ali presente, meio que de alguma forma muda um pouco. E aí eu cheguei até a falar algumas vezes assim, eu já não sou tão apaixonado como eu era antes. Mas quando eu escuto o Neguinho da Beija-Flor dar o grito de guerra, e quando a Beija-Flor entra na avenida, aí volta aquele menino de 11, 12, 13 anos. Eu, na verdade, assim, eu tenho uma relação hoje um pouco menos visceral, porque eu tenho amigo em todas as escolas, né? Então, assim, e aí eu acabo torcendo por todo mundo, porque eu torço pessoalmente. Olha aí, o Nilcemar Nogueira acabou de entrar aqui na nossa live. Como eu te falei, nos deu uma aula ontem de carnaval, de cultura, de tudo. E então, assim, por exemplo, esse ano, eu fiquei muito feliz com o desfile que a Grande Rio fez, que eu acompanhei muito de perto o trabalho da Grande Rio, né? Acompanhei muito, muito de perto o esforço que a escola fez para se reinventar na avenida. Então, por exemplo, a porta-bandeira, a Tassiana, estava apenas no 2º ano dela desfilando como primeira porta-bandeira. Eu acompanhei todo o esforço dela. Então, assim, como é que eu vou torcer contra, né, uma pessoa dessas? Eu sou super amigo da Marcela, porta-bandeira do Salgueiro, que é uma pessoa que faz um esforço enorme para exercer sua arte. Então, assim, e de vários carnavalescos, cantores, mestre de bateria, componentes, né, em geral. Então, assim, eu acabo torcendo por todo mundo. Eu nunca fico triste. Ou melhor, raramente eu fico triste com o resultado do carnaval. Porque algum amigo meu vai ficar feliz, entendeu? Então, assim, esse ano, eu vi o esforço. A Viradouro foi a última escola a anunciar o enredo. A Viradouro, ela sofreu um golpe, né? Que o Paulo Barros deixou a escola de maneira intempestiva e a Viradouro teve que arrumar carnavalescos às pressas. Então, assim, eu vi o esforço que a escola fez para conseguir botar seu carnaval na rua naquele nível. Então, a Viradouro ter ganho, sabe? O Julinho e a Ruth terem feito aquele desfile. O Zé Paulo, sabe? Um cantor que Zé Paulo. Ainda que se esforça para estar, né, entre os mais valorizados, entre o primeiro time dos cantores do carnaval. Então, assim,
a Viradouro ser campeã foi incrível. Eu fiquei muito feliz, entendeu? Assim, com a vitória da Viradouro. Como ficaria se a Mocidade tivesse ganho lá o trabalho do Jaco Vasconcelos sobre a Elza Soares? Então, assim, para mim, hoje, é muito difícil. Eu não encaro mais como um torcedor por conta das amizades e do envolvimento que eu tenho com a festa inteira. Ô, Aidano, é incrível, parece até clichê falar isso, mas o papo tá tão legal, tão gostoso, que já se passaram 51 minutos e eu nem percebi. E só temos 9 minutos. E eu, na minha soberba, eu tentei criar algo parecido do que a grande Marília Gabi Gabriela fazia, que era aquela coisa de frente com Gabi, e ela dava uma palavra, a pessoa tinha que responder direto e tal. Eu fiz isso com a Evelyn Bastos na quinta-feira, ontem com a Nilcimar Nogueira. Elas se saíram super bem. E eu queria fazer esse joguinho contigo antes da gente fazer as considerações finais. A primeira pergunta, e assim, eu vou mudar um pouquinho, porque no decorrer da nossa conversa, eu já sei qual é a resposta e eu não quero uma resposta que eu já saiba qual seja. A palavra seria um carnaval inesquecível, não tenho dúvida que você diria que é o carnaval de 89 da Beija-Flor. Então eu vou mudar a primeira pergunta e as outras vão percorrer da maneira que já estava. Um carnaval para esquecer. O carnaval de 2014, pelo resultado, a vitória absurda da Tijuca com Ayrton Senna, e o carnaval de 2019 pela tragédia que foi o desfile da Beija-Flor. Mas o carnaval de 2019 é um carnaval para esquecer. Eu concentro muito no desfile da Beija-Flor, porque é um carnaval inesquecível pelo desfile incrível que a Mangueira fez, por exemplo. Entendeu? A própria Tupi também fez um grande desfile, né? Também. Não, desculpa. Não, fez 19 e 18 também. 19 e 18. Mas 2019 o desfile da Mangueira foi muito inesquecível. Então, assim, se você pegar o carnaval como um todo, né? O meu carnaval esquecível é o carnaval de 2014. Um amor. Na vida? Na vida. Minha mulher, Flávia Oliveira, torcedora da Beija-Flor também. Um ídolo. Um ídolo. Eu vou citar na minha profissão, né? Um ídolo no jornalismo, que é o Caco Barcelos, repórter da TV Globo, que é um repórter que é uma pessoa que eu admiro tremendamente. No futebol é o Zico, claro, né? Você ia falar o Zico de cara. Que é o meu homem ídolo. O homem que mais me deu alegria na vida, inclusive mais que quase todas as mulheres, como eu costumo dizer. O Zico também é meu ídolo. Um lugar. Um lugar, a minha cidade, Niterói. A minha noiva é de Niterói. Eu tinha o péssimo hábito de fazer aquela brincadeira ridícula de dizer que Niterói só tinha uma coisa de bonito, que era a Vista do Rio. A vista do Rio, né? Aí hoje eu digo Niterói tem muitas belezas. Tem, hoje pelo menos duas eu sei que tem. A vista do Rio e a noiva. Minha cidade, Niterói. Tem muito lugar do mundo que eu acho bacana, mas vou citar minha cidade, não vou lá tanto tempo, porque eu estou em isolamento, estou na quarentena, né? Então estou com muita saudade, especialmente da praia de Itacoatiara, que é a minha praia predileta. Sem se alongar, que a gente não vai ter muito tempo antes de seguir. Não, estou falando, antes de seguir, queria te fazer uma pergunta mais rápido, assim. Quando eu falei de um lugar e tal. Você prefere o Maracanã de hoje ou o Maracanã de ontem? Não tem nem... Não existe mais o Maracanã. Só tinha um. O Maracanã. O Maracanã era aquele. Esse aí é... Estava vendo hoje com meu amigo que é vascaíno aqui, estou aqui na casa dele, do Márcio. Estava assistindo hoje Flamengo e Vasco de 1999. Gol do Rodrigo Mendes. O jogo, para mim, foi o que menos importou. Ver aquela geral, aquela arquibancada, aquela atmosfera. Nunca mais nós vamos ter isso. Perdeu a imponência. Perdeu aquela imponência, que quando você chegava na arquibancada, você vê aquele anel gigante. Perdeu. Eu, inclusive, eu defendo que o Maracanã seja rebatizado. Devia chamar Arena Sérgio Cabral, o governador. Bom nome. Continuando. Uma decepção. Uma decepção? Olha, tá aí. Não tenho, assim, nenhuma... A Evelyn Bastos disse que não tem decepção. Eu também não tenho, não.
Porque eu poderia dizer Sociedade Brasileira se eu tivesse tido alguma esperança nela um dia, mas eu nunca tive, então assim, nem ela não me decepcionou, ela fez o que eu esperava que ela fizesse. Hoje eu ouvi isso de um jornalista, se eu não me engano, na Fox, ele dizendo: eu não entendo por que a torcida do Flamengo está se sentindo traída pela diretoria do Flamengo. Ela sempre demonstrou que seria isso. Gananciosa e só pensando em dinheiro. Ela pode estar revoltada, pode estar tudo. Menos se sentindo traída, porque eles sempre sinalizaram isso, né? Não é surpresa nenhuma essa história de comprar para passar o jogo, é verdade. Infelizmente, né? Fábio Fabato entrou aqui na live. Tô vendo aqui, nossa. Fábio Fabato, é um orgulho. Eu brinquei essa semana. A minha noiva, ela tem um canal, né, no YouTube, Na Teia com Gisela Aranha. Sim. E o Fabato participou essa semana junto com o João, caramba, minha memória... João Gustavo Melo. João Gustavo Melo, em que o título era Na Teia da Aranha. Aí eu fui lá e postei e falei: estamos todo mundo juntos, as aranhas estão juntas aqui e tal. Então, Fábio, um abraço aí, tu é fera aí no carnaval. Quem você levaria para uma ilha onde tivesse 4 noites maravilhosas de carnaval para passar essas 4 noites contigo? Minha parceira de carnaval, que é a minha mulher, que vai sempre para a Avenida, Flávia. Esse ano desfilou em 4 escolas. Desfilou na Cubango, desfilou na Grande Rio, na Viradouro e na Beija-Flor. Então, assim, levaria ela, que a gente vai junto pro carnaval. Ela, como eu, gosta de escola de samba, não gosta de carnaval de rua, não participa, enfim. A onda dela é a escola de samba. E a gente vai junto, é ela que eu levaria. A gente ia se divertir muito. E do outro lado tem uma ilha perdida, com canibal, com vários animais ferozes. E você tem a oportunidade de chegar lá e largar alguém lá para nunca mais voltar para o nosso convívio. Quem você levaria? O presidente, o governador e o prefeito. Olha, o presidente já tem 3 votos. Já tem o teu voto, o da Nilcimar Nogueira e o da Evelyn Bastos, hein? Então, eu mando ele, o governador e o prefeito. Manda esse bispo fazer culto lá na Ilha Deserta. Uma mulher bonita. Vai ser de novo, Flávio Oliveira, ué. E um homem bonito? Um homem bonito? Tem vários. Vou dizer um homem bonito. Darcy Ribeiro. Um homem lindo. Um brasileiro lindo. Que projetou o sambódromo, né? Então, uma das ideias menos importantes dele é essa preciosidade que é construir a passarela do samba. Um brasileiro lindo, Darcy Ribeiro. Aidano André Mota, em uma palavra ou em uma frase? Um jornalista que gosta das boas coisas da vida. E o Instagram nos dá apenas mais 30 segundos para terminarmos a nossa live. E eu vou usar 10 segundos para te dizer muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As lives da semana em comemoração aos 4 anos da revista serão muito mais importantes por ter tido você presente e todos os outros também. Eu tive o privilégio de poder escolher e ter aceito grandes personalidades envolvidas no samba. Muito obrigado, Aidano. Eu que agradeço. Conta sempre comigo, Júlio. Você é meu parceiro já de muitos anos. Conta sempre comigo. Vamos estar juntos sempre. E me chama de novo para essa live que eu venho. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Valeu.